Tá, não vamos perder tempo. Vamos direto, que eu já tava com saudade. Sidônio, tu não faz mais isso de deixar a gente tanto tempo sem ouvir esse homem falar. Fala, desgraçado. Essa, eu penso que é a segunda viagem do presidente Boric ao Brasil. Eu penso Pensa? que o Boric percebeu a mudança que aconteceu Oh, entre a sua primeira viagem e a segunda viagem ao Brasil. oh, Quando nós participamos de um processo eleitoral aqui fala, no Brasil, Boric. Boric, Fala, Boric. eu fazia questão de dizer, Chama aqui Boric? no Brasil, Boric, eu Chama fazia Boris. questão de dizer que um país, para dar certo, o governante precisaria garantir que algumas coisas acontecessem no país para que a sociedade percebesse que era verdade que aquele país estava progredindo. Eu dizia que primeiro era preciso a gente garantir estabilidade econômica do país. Já Depois começou era preciso você garantir estabilidade fiscal. também mal, tá? Depois era necessário você garantir estabilidade social. Ele começou já mentindo, né? Agora ele adorou dizer essas quatro, cinco coisas, né? Que é exatamente o contrário. Mas a gente, quando ele olha para cima, dá coçadinha na cabeça e olhar para cima, é mortal. Vamos lá, olha aí. Estabilidade econômica do país. Depois era preciso você Coçadinha. garantir estabilidade fiscal. Olha olhando para Depois cima. era necessário você garantir estabilidade social. Opa, Depois era necessário você garantir estabilidade política. é detetário. E depois de tudo isso, você precisaria garantir que houvesse previsibilidade na ação do governante. Não tem nada disso. E foi com louco. esse propósito que nós estamos colhendo algumas coisas aqui no Brasil que até 2 anos atrás parecia impossível. A última vez que o Brasil tinha crescido acima de 3% Ai, Jesus. foi Nossa. quando eu era presidente da República, em 2010, que o Brasil cresceu 7,5%. De 2010 até agora, o Brasil nunca mais tinha crescido acima de 3%. E depois que nós voltamos ao governo, o Brasil já cresceu 3,2% e cresceu 3,4% o ano passado. Isso eu me ficar livre. É de Assim. se perguntar Vale qualquer coisa. por que essas coisas aconteceram, já que se habituava a dizer que o Lula tinha sorte quando ele governava o Brasil. É importante você saber, Boris. Boris, eu sabia que eu falei. É importante você saber, Boris, Boris. que eu presido um país que tem 513 deputados e o meu partido só tem 70 deputados. Eu presido um país que o Senado tem 81 senadores e meu partido só tem 9 senadores. Haja dinheiro. Então você veja Haja a grana. dificuldade para exercitar a chamada democracia representativa nesse país. E mesmo nesse mundo político teoricamente adverso, até agora, nós aprovamos mais do que qualquer outro governo, em qualquer outro momento histórico, já aprovou coisa nesse país. Vai um pouquinho. Tem VAR? Tem VAR para isso? Alguém vai... Eu não sei, sinceramente. Mas tinha que ter VAR aí, né? Entrou o VAR. Parou. Checagem, agência de checagem. Porque esse homem fala qualquer coisa. Sabe? Aqui, ó. É qualquer coisa. Qualquer coisa. O Boric aí, o Boris, que ele chamou ali, é canhoto, né? É canhoto. Mas mesmo o Boric, ele deve estar assim. Que velho, mentiroso. Que mentiroso. Você vê aqui, ó. Você vê. Conseguimos a proeza de aprovar o arcabouço fiscal.
Ah, e que a bosta. gente determina quanto é que a gente pode gastar efetivamente nesse país. Nesse país. Mas conseguimos uma proeza maior ainda. Que bicho Nós mentiroso, cara. conseguimos aprovar Dá pra ouvir sem uma dizer. política de reforma tributária, Eita. coisa que normalmente é feita em países em tempo de regime autoritário, porque é muito difícil, com 27 governadores de estados, com quase 6 mil prefeitos, Tudo com chantageado. 513 deputados e 81 senadores, Tudo você estabelecer computado. consenso sobre uma reforma tributária para o país. E nós conseguimos construir com os empresários, nós conseguimos construir com os trabalhadores, conseguimos construir com o Congresso Nacional, e a partir de 2027 o Brasil terá uma política tributária muito mais justa, muito mais equitativa e muito menos penalizante para o setor produtivo desse país. Totalmente centralizado. E também menos penalizante para as pessoas mais soviéticos. humildes que trabalham nesse país. País. Isso explica um pouco o que está acontecendo no Brasil e explica um pouco por que eu estou severamente preocupado com o que está acontecendo no mundo hoje. Eu dizia ao presidente Boric que era preciso que a gente tomasse muito cuidado, porque algumas guerras elas começaram exatamente por conta das divergências comerciais. Ah, tu jura? E vocês conhecem a história de muitas guerras que aconteceram no mundo. Então, eu que nasci na política nos anos 80, ouvindo o discurso de que o Consenso de Washington era a solução para todos os problemas da economia mundial, depois o discurso de que a globalização era a solução para todos os problemas da humanidade, para o comércio, para os empresários, para os trabalhadores, que todo mundo poderia transitar de país para país, o capital transitava, o povo poderia transitar, o comércio transitava. Cara, chato e nojento. Eu quero te confessar que eu acho muito estranho que o país que simbolizou durante todo esse período, desde a Segunda Guerra Mundial, o burro vai enticar com o Laranjão de novo. Ele faz questão. Esse é o homem da paz, do amor. Esse cara passa o tempo inteiro remoendo e remoendo e remoendo, e com ódio, e com remorso, e com ira, e só com sentimento ruim tem esse homem, cara. E ele repete, ele é burro porque ele é o pior dos burros, que é o cabeça dura. Tudo que ele fala é repetido e que todo mundo já viu que não dá certo, que ele fala, e ele cada vez mais rejeitado, cada vez mais mentiroso, cada vez jogando para os outros aquilo que ele é acusado, cada vez trazendo para ele o que dizem que ele não tem. Previsibilidade é a última coisa que esse. Estabilidade econômica, estabilidade social, estabilidade fiscal é tudo que esse governo não tem. E aí ele faz questão de dizer, porque ele é burro, ele pensa que todos são idiotas e imbecis. Ele vai dizer isso e vai funcionar. Que ninguém, nem a Globo, transmite mais essas porra que tu fala. Só eu aqui que me dou o trabalho de fazer isso. E é pouca gente que assiste, cara. Ninguém liga pro que tu fala. Sempre repetindo, sempre repetindo, sempre repetindo, sempre repetindo. O Boric, ele tá com as coisinhas, mas ele tá ouvindo o jogo, ele tá ouvindo outra coisa, tá ouvindo música. Ele nem tá te ouvindo, cara. Tu acha que o Boric vai perder tempo te ouvindo repetir isso aí? Sabe? Esteira da democracia, essa esteira do livre comércio, tenha dado a guinada que deu nos últimos dias, propondo a maior política de taxação comercial. Tu também taxa tudo. Tomou conhecimento. Taxade é o nome do teu defesa de alguma coisa que não ministro da Fazenda, sabemos o que pode acontecer. Taxade é o teu ministro da Fazenda? Na expectativa Cala a boca. De que o multilateralismo pode estar sendo jogado no lixo para que tenha lugar o protecionismo que nunca ajudou ninguém. É importante que a gente saiba que o nosso crescimento se deve à possibilidade que nós temos de flexibilizar
a nossa Que? relação comercial, Flexibilizar? habilidade que nós temos de flexibilizar a nossa Flexibilizar. relação, O que é a possibilidade que nós temos de flexibilizar a nossa relação comercial com todos os países do mundo. Flexibilizar. Eu queria só dizer, Boric, que nem ao Chile, nem ao Brasil e nem a um outro país do mundo interessa. Procurou a canha. Procurou a canha. Ele deu procuradinha na canha, olha. Olha, que nem ao Chile, nem ao Brasil e nem tá a um outro país do mundo interessa Guerra Fria. Guerra Civil? Eu tenho certeza que o Chile não tem preferência por nenhum país. O Chile quer ter relação comercial com todos os países, desde que seja respeitado, sabe, os interesses da soberania chilena. Da mesma forma que o Brasil, nós queremos ter interesse com todas as pessoas. Só para você ter ideia, todas as pessoas. Em 2 anos de mandato, nós abrimos 303 novos mercados para os produtos agrícolas brasileiros. Eu vou repetir. Repete, deixa eu ver de novo. Em apenas 2 anos, abrimos 303 novos mercados para os produtos agrícolas brasileiros. Tu vai me desculpar, chefe, mas então é em outro planeta, né? Outro sistema solar. Tu tá também vendendo para Marte, tem grama lá, tu tá vendendo produtos para fertilizante, porque aqui no mundo, se não me engano, tem menos de 200 países. 196 ou 193 países no mundo. Tu está vendendo para 303 países? Não entendi isso aí, cara. Entendi isso aí. Falou isso, né? Vou repetir de novo. Repetir. Em apenas 2 anos, abrimos 303 novos mercados para os produtos agrícolas brasileiros. 303 Há não seria um país. A nossa indústria não crescia. E quando nós estabelecemos um programa crescendo a indústria? de incentivar outra vez a indústria a crescer, que criamos um novo programa, a Nova Indústria Brasil, coordenada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, com sérias novidades de programa de crescimento e incentivo das empresas. Nós tivemos, ano passado, um crescimento industrial de 3,4%. Mas que bicho mentido. O ano passado foi o crescimento da indústria que puxou o crescimento da economia brasileira, diferentemente dos outros anos que quem puxava era a agricultura. Não dá lubrificada não. Eu não tenho, Mário, nenhuma preferência quem é que vai fazer o PIB crescer, se é o serviço, se é o comércio, se é a agricultura, se é a indústria. Eu quero que todos façam o Brasil crescer. Contigo aí na frente? Contigo junto? Muito bem. Isso é difícil. Essa situação Contigo junto. Me levou a entender uma coisa, Boric, que nos últimos 2 anos aconteceu um fenômeno nesse país de atração de investimento de capital no Brasil. Meu Deus do céu. Havia muitas décadas que a indústria automobilística brasileira não anunciava um novo produto. Cara, esse cara é um coitado, bicho. Ele decorou esses números da indústria automobilística que eu também nem sei se nem o número que esse homem fala dá para confiar. Ou por causa que ele inventa mesmo, ou porque vem do IBGE, que inventa também porque ele botou lá o cara dele lá, o Pokémon lá para inventar. Mas ele só ele se repete, coitadinho. Ele se repete. O Sidônio também botou ele demais. Toda hora ele levando. Não vai falar outras coisas, que ele não tem conteúdo, porque na cabeça dele é um deserto. É um deserto, uma zona assim árida, tem um poço lá no meio da cabeça dele, empoeirado, aquele balde empoeirado, aquela coisa, fazendo barulho, né? Passa aqueles rolos de feno, não tem ninguém, é um ventinho. E ele tira, vem uma aguinha, água suja, cara, que vem naquele balde. Tu quer que ele decore, que ele fale coisas, novidades, Cláudio, toda hora? Não vai falar, ele vai repetir sempre a mesma coisa. Fala de novo. A indústria automobilística brasileira não anunciava um novo produto. Qual foi? Quando eu deixei a presidência em 2010, entre 2010 e 2012, o Brasil produzia 3.600.000 automóveis por ano. Quando eu votei em 2023, o Brasil só produzia 1.600.000 automóveis por ano. Ou seja, nós caímos mais da metade do que produzíamos. E nesses 2 anos,
Já teve muito anúncio da indústria automobilística brasileira, que anunciaram até 2028 139 bilhões de reais de investimento até 2028. E ela já voltou Nem precisa a ter produzir 2.600.000 automóveis e que nós queremos chegar aos 3 milhões, porque o nosso propósito em Hoje não, 2010 era que em hoje não 2015 a tem gente claque. chegaria a 6 milhões de carros produzidos no Brasil. Ora, por que Hoje não isso tem está claque. acontecendo no Brasil? Porque tu é mentiroso. Isso está acontecendo no Brasil porque as pessoas começam a Tu mente. perceber que as coisas estão sendo muito previsíveis da economia brasileira. Inclusive, Olha, ele parece realmente um doente. Ele ouve todos, porque ele ouve todo mundo falando mal dele. Ele ouve e ele traz exatamente o que se fala de mal dele. Que ele não tem programa nenhum, projeto nenhum, que não tem previsibilidade, que os investimentos estão fugindo do país, que está tudo um caos. E ele pega o burrinho exatamente essas coisas para dizer como se fossem qualidades do governo dele. É infantilóide isso. É uma criancinha. Mas é isso que dá. Tiraram esse cara da hashtag, cara. Ele estava lá na hashtag. Hashtag, né? Partiu hashtag as grades. Que espera? Eu fico exigindo demais. Eu sei. Sabe? Eu sei, sabe. Que tu não pode dar mais do que mentira. Claro. Fazer o quê? Pô, Cláudio. Fica exigindo, cara. nossa geopolítica internacional, Passa a nossa gel. construção de relação internacional. Passa Eu dizia geopolítica. para o presidente Boric que é indescritível que a gente não tenha na América do Sul inteira um bloco formado como a União Europeia, um bloco formado como a ASEAN, uma coisa mais forte, uma coisa mais consolidada, uma coisa com instituições que deem seguridade. A economia de um país ela não pode ter uma grande política de comércio exterior por causa do presidente ou por causa do ministro da Fazenda. Não. Ela tem que ter por conta da estrutura institucional que vai fazer o país funcionar independentemente de quem esteja presidente da República. Me parece que esse cara acredita no que ele está falando. Porque são essas instituições que empolgou. garantem o funcionamento da democracia. Se empolgou, fala Não qualquer importa coisa. que hoje esteja o Boric, que amanhã esteja outra pessoa, hoje esteja... Eu digo, vem um comboio, ele não sabe nem o que ele está dizendo, ele está dizendo qualquer coisa, ele ainda se empolga e fala como se fosse alguma coisa, mas não é nada. O que ele está dizendo não é nada. E aí vem aquele comboio lá do intestino, e aí quando sai o primeiro, né, o primeiro trem, primeiro vagão sai, os outros estão tudo presos, está tudo preso, vai indo, ele já nem, aí vai se empolgando, parece que ele está dizendo alguma coisa legal. Mas não está dizendo nada legal, nada que interesse. É aquelas bobagens. Quando ele gosta de dar conselhos para os países que estão em guerra. Que é qualquer coisa, qualquer bosta. Ah, que não quer guerra, tem que pensar em fazer paz. Sabe? Você sabe. Vai te cagar. Lula, amanhã esteja outra pessoa. É preciso que o comércio entre Brasil e Chile seja um sólido. Que tenha parâmetro, previsibilidade, regras estabelecidas, que ninguém pode mudar do dia para a noite. Primeiro que muda tudo, rapaz. É isso que pode garantir a solidez econômica dos nossos países e é isso que pode garantir a solidez econômica e o crescimento da América do Sul. Se sentiu um estadista, o anão. Eu dizia por Boric que eu não consigo me conformar. Por que na América Latina, na América Central, nenhum país conseguiu ficar rico? Porque tem tudo na presidência aqui, cara. Do lado, ali, encostado na mesma fronteira. O Canadá ficou muito rico e os México não. Cara, porque aqui, ó, três vezes tu, 2 vezes a Dilma. Porra, o que tu queria, cara? Por isso, tá respondido, tio? Tá respondido, respondi rápido, tá? Não precisa pedir para os universitários, não precisa nada. Tá respondido. Vocês foram os que mais administraram isso aqui. Tá respondido, filho? Porra. Conseguiu ficar rico? O Brasil não conseguiu ficar um país rico? Nenhum país latino-americano conseguiu crescer? Eu fico imaginando se a gente não merecia ter na América Central uma Holanda, uma Bélgica, uma Finlândia, uma Noruega, uma Dinamarca.
uma Áustria, Deus do países céu. pequenos que poderiam ter crescido com incentivo dos países grandes, Que que não vexame, aconteceu. que vexame. Olha o O homem que, ali que no. me chama a atenção? Bora O que que tá me aí. chama a atenção é que nós precisamos descobrir de que o nosso crescimento econômico, que o nosso enriquecimento econômico depende única e exclusivamente da nossa disposição de querer crescer. Cara, parece. Não dá. É aquele cara que não fez o trabalho. Ah, ele tem que ir lá na frente da sala de aula, ele não fez, ele não leu o livro. Ele, não fez, ele começa a enrolar. Sim, vai depender de quem, rapaz? Para tu crescer, vai depender da vontade de quem? Do alguém da Sibéria? É isso? O cara dentro do iglu, ele que tem que querer, só depende de nós. Tu, que loucura, e tu é gênio, mas tu é gênio. Porra. E de querer estabelecer relações que sejam eficazes do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, Não, tem que e que a ser. gente possa discutir com muita profundidade as nossas similaridades. Ixi, Os empresários brasileiros precisam viajar ao México, ao Chile, para pesquisar as possibilidades empresariais do Chile, as possibilidades de investimento do Chile, acho a que tá vindo grande possibilidade de coisa. receber investimento do Chile, as possibilidades das chamadas terras raras do Chile, De tomar do um avanço vinho do científico e Chile. tecnológico do Chile. Nós precisamos pesquisar, aprofundar, como se estivéssemos procurando petróleo, como se estivesse procurando alguma coisa no subsolo, no fundo do mar, para que a gente possa utilizar Meu todas Deus. as nossas complementariedades e Juro, fazer a cara. nossa economia Que voltar a crescer. sensacional isso. Que sensacional O isso. Boris citou um número aqui que é Boris? muito importante Boris? e ia voltar a crescer. O Boris? O Boris citou um O número aqui que é Boris. muito importante, Boris. ou seja, Mais uma vez. crescer. O Boris citou um número aqui que é muito importante, ou seja, o fluxo comercial do Chile, embora esteja muito dependente do cobre e do petróleo, ele chegou ano passado a 11 bilhões e 600 milhões de reais. É mais do que a França, é mais do que a Inglaterra, tanto para o Chile quanto para o Brasil. Opa! É mais do que a Itália. Ou seja, por quê? É porque nós estamos muito próximos uns dos outros. Muitos próximos. Nós temos É porque nós estamos muito próximos uns dos outros. Ou seja, por quê? É porque nós estamos muito próximos uns dos outros. Nós temos muita coisa de interesse do nosso povo, da nossa cultura, do nosso empresariado. O que nós precisamos é procurar o que a gente pode estabelecer de encontro entre nós e de contato entre nós. O mundo desenvolvido não quer comprar os produtos industriais nossos porque eles são tecnologicamente mais avançados do que nós. Ioca. Onde Vira-lata. nós temos construção de parceria entre nós. Ó, vira-lata. Nós temos a terceira maior empresa de avião do mundo. Aqui na América do Sul. Aqui no Brasil. E que poderia construir parceria, sabe, em toda a América Latina. Sabe? Em vários países poderia ter um pouco de alguma coisa para fazer da Embraer. E todo mundo aqui utilizar avião da Embraer. Se fosse um avião como Airbus, que é um avião europeu, nós poderíamos ter na Embraer um avião latino-americano, um avião sul-americano. Mas nem as próprias empresas brasileiras, nem a Latam e nem as outras compram o avião da Embraer. Preferem comprar aviões grandes, quando a gente poderia ter, se não não a primeira, a segunda, quando a gente compra o avião da Embraer. Aviões grandes. Preferem comprar aviões grandes, quando a gente poderia ter Embraer. Preferem comprar aviões grandes, quando a gente poderia ter, se não a primeira, a segunda empresa de aviação do mundo. Podia, né? Com tecnologia avançada. Podia, né? E assim a questão dos satélites, a mesma coisa, a questão da inteligência artificial, a mesma coisa. Nós não temos o direito de ficar com Tá querendo tirar do Elon para dar para os chineses. Tu acha que a gente não sabe? Olha, tu não te mete com o Elon, tu não te mete com o Laranjão. Tu quer passar tudo para a China, né? Fica aí contando essa história aí. As coisas, sabe, das grandes nações sem fazermos o esforço. As coisas,
sabe, das grandes nações sem fazermos o esforço, copiando as coisas, sabe, das grandes nações sem fazermos o esforço, envolvendo as nossas universidades, envolvendo os Ixi, nossos pesquisadores, os nossos cientistas, os nossos trabalhadores, os nossos empresários, para saber o que a respira, gente pode fazer entre nós, a partir de nós. respira. Esse é o desafio que está colocado para nós. Ih, Porque durante muitos séculos mete, 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 mete. nós ficamos esperando Ai, ai. que os Estados Unidos da América do Norte seja nosso parceiro principal, que ele goste muito da gente e que ele faz a gente ficar rico. Que? Mas para, Então, vamos de novo. os Estados Desculpa. Unidos da América do Norte, nós ficamos esperando que os Estados Unidos da América do Norte seja nosso parceiro principal, que ele goste muito da gente e que ele faz a gente ficar rico. Que isso? Outra vez a gente fica olhando para a União Europeia, achando que a União Europeia vai fazer a gente ficar rico. Outra hora a gente fica olhando agora, todo mundo olha para a China. E ninguém vai fazer a gente ficar rico. Eles vão ficar ricos. O que nós precisamos é nós queremos ficar ricos. É nós, a partir da nossa capacidade, do nosso investimento. Pô, os caras aplaudem, né? Os caras estão meio que rindo, né? Todo mundo. Os caras estão meio que rindo. Isso aqui parece a coisa genro, né? Como é que é a filha do Tássio Genro? Escreveu nessa mulher, eu não sei o que é genro. Meu Deus, gente, não faça assim. A cara disso aqui é a complacência dele. Né? Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Que vergonha, cara. Luciana Genro, esturricada. Acho que é a Luciana. Olha lá. Por isso que nós temos que dar um crédito a nós mesmos, Boric. Um crédito. Eu vou contar uma coisa para você, querido amigo Boric. Eu, desde a presidência do Fox no México, eu tive relação com muitos presidentes no México. Eu nunca Tudo sem consegui essa. entender por que o empresariado do México tinha tanto medo do empresariado brasileiro. Medo. Eu fui fazer muitas conferências no México e não tinha medo do empresariado americano, que é quem está lá dentro sufocando ele, não é o empresariado brasileiro. Eu não consigo entender. E com todos os presidentes, cansei de fazer debate, cansamos de fazer coisa com o empresário no México, e não dava certo. É uma coisa muito devagar pelo tamanho dos dois países. E eu dizia para o presidente Boric que agora, depois dessa decisão do Trump, sabe, com o México, com o Canadá, pela primeira vez eu senti uma expectativa de que a presidenta Cláudia vai olhar um pouco mais para outras possibilidades para o México, além dos Estados Unidos. E assim o Canadá também começa a olhar outras possibilidades. Todo mundo começa a procurar o seguinte: eu preciso procurar um espaço. Eu quero uma sombra. Eu não posso ficar dependendo apenas de uma única árvore. Eu quero procurar um espaço. E esse é um momento extraordinário. Esse não é o momento da gente ficar com medo. Esse não é o momento da gente ficar preocupado. Esse é o momento da gente criar coragem. E a partir da nossa inteligência, a gente decidir o que a gente quer ser, o que a gente Quando vai ser, crescer. como é que a gente vai fazer comércio. A gente não quer Guerra Fria, a gente não quer privilegiar a China, a gente não quer privilegiar os Estados Unidos, a gente quer privilegiar os interesses soberanos do nosso povo que querem viver bem. Então tu tá querendo imitar o Laranjão, que é o Laranjão que tá falando isso aí, né? É o Laranjão que tá falando isso aí. Muito bem. Que coisa esse homem, cara. Onde é que a gente se meteu? Eu tô falando sério. Ele não tem nada pra dizer, é sempre é uma volta, uma volta, uma volta, uma volta para falar bobagem, lugar comum, qualquer coisa, né? Frases bonitas, que na cabeça dele está dizendo frases lindas e bonitas e pensamentos como se fossem pensamentos novíssimos, revolucionários que ele está dizendo. As coisas de quase é infantil. É o cara que não fez, ele não fez o trabalho em casa. Tem que, era hoje que era para apresentar o trabalho lá na frente. Ixi, qual é que era mesmo o tema? Hã? Meu Deus. Aí ele vai lá para frente e começa a volta aí, se empolga com uma, encontra um caminho, ele vai naquilo lá.
É isso que esse homem está. É exatamente isso. O cara que não fez o trabalho de casa e está desdobrando. Que querem produzir bem, que querem ter acesso à ciência, à tecnologia, que querem ter acesso às coisas sofisticadas que o ser humano pode produzir. É isso que cabe a nós, isso. temos competência de provocar um debate na sociedade. Provocar um debate, é isso. E não dá Cara, para tudo é ficar isso. esperando. Tudo é isso, é provocar Não um dá para debate. ficar esperando que apareça alguém do outro canto do mundo e fale: agora, Chile, eu vou cuidar de vocês. Porque não se preocupe que nós vamos colocar dinheiro lá. Não vai acontecer. Pronto, tirou o Boric para idiota. Tirou o Boric para idiota. O Brasil é a mesma coisa. Não é do Brasil ficar pensando: eu sou grande, eu tenho 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, eu tenho o melhor futebol do mundo, que já não é mais, eu tenho o melhor carnaval do mundo, que ainda é, eu tenho o povo mais inteligente do mundo, que é igual a outros povos, não é mais, eu tenho o povo mais alegre do mundo, que é igual tudo isso é verdade. Que é igual aos outros povos. Eu tenho o melhor carnaval do mundo, que ainda é, eu tenho o povo mais inteligente do mundo, que é igual a outros povos, eu tenho o povo mais alegre do mundo, tudo isso é verdade. Mas não é isso que vai fazer ninguém trazer investimento para cá. Nós temos tu como presidente aí, é verdade. O que vai trazer, fazer as pessoas trazer investimento para cá, nós precisamos ter alguns quesitos básicos. Nós temos que ter muito investimento em educação, nós precisamos ter muito investimento na formação de novos cientistas nesse país, de novos pesquisadores, nós precisamos ter muito investimento, sabe, em preparar novos milhares e milhares de engenheiros nesse país. E nós temos que preparar uma mão de obra altamente qualificada para que a gente seja competitivo. Tudo nós temos, tá certo? Temos tudo isso para fazer. Contigo vai ser difícil. Aqui no Brasil, Boric, eu tenho uma máxima. Eu não sei se no Chile fala máxima, que no Brasil fala. Mas Jesus, ele vai falar muito dinheiro na mão de poucos, está errado, que é pouco dinheiro na mão de muitos. Não vai ser isso de novo, não. Não me diz que é isso. Eu não ouvi, não sei. É isso a tua máxima? Ou quem não vai ajudar, que pelo menos não atrapalhe, mas coisa assim, o que é? Aqui no Brasil eu tenho uma tese que é o seguinte: eu sempre tive vontade de ser economista. Mas nunca pude ser. Puta, eu não consegui fazer universidade, então não fui economista. Poderia ter feito já. Economista é porque o economista, quando ele é da oposição, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Você pega um economista da oposição, não tem tarefa difícil, está tudo resolvido. O que é muito fácil quando você fala eu acho, eu penso, eu acredito. Duro começa quando você tem que fazer eu faço ou não faço. Eu decido, eu não decido. Teu caso. Aí é que começam as coisas ficarem difíceis para você. Teu caso. Mas eu aprendi uma coisa de economia, Bora, que é o seguinte. Se eu tiver um milhão na mão de poucos, significa pobreza. Ai, meu Deus do céu. Significa miséria. Significa fome. Significa baixa qualidade de educação, baixa qualidade de formação profissional. Jesus Cristo. Se eu pego pouco dinheiro na mão de muitos, significa exatamente o contrário. Eu conto o seguinte exemplo. Imagina que eu tivesse $100 mil aqui no bolso, um pacote de $100 mil aqui no bolso. Eu escolhesse essa ministra sua aqui da frente, está com essa blusa laranja, e resolvesse entregar na mão dela $100 mil. O que ele ia fazer, Bode? Vamos bater nesse cara. Ele ia pegar esse dinheiro, ia correr para o banco, ia abrir uma conta bancária bem remunerada, ia depositar o dinheiro e ia ficar vivendo dos lucros dos juros dela. E o restante continuaria igualzinho está agora. Eu vou bater nele. Agora imagina se eu pego esses $100 mil, na nuca. E ao invés de dar só para ela, eu desse $1.000 para cada um. Para! O que ia acontecer? Para de falar. Para! Todos. E eu sair para comprar alguma coisa meia hora depois. Ia comprar uma coisa para comer, uma coisa para vestir, um sapato para calçar, um caderno, alguma coisa, tomar uma cerveja gelada, que todo mundo tem direito de tomar uma cerveja. Se fosse no Chile, tomar um vinho. Bem, o dinheiro ia circular. O dinheiro circulando no comércio vai provocar mais produção na indústria. A indústria, tendo provocado a produzir mais, vai gerar mais emprego, vai gerar mais funcionário, que vai gerar mais um consumidor. Esse consumidor vai gerar
mais um cliente do nosso comércio. E a economia começa a rodar. Não tem nenhuma dificuldade. O que precisa é fazer o dinheiro circular na mão de todos e não concentrá-lo na mão de muitos. É por isso que aqui no Brasil nós temos a maior política de inclusão social da história desse país. Eu posso dizer orgulhosamente o que eu dizia a vida inteira nos meus mandatos. Nunca antes na história do Brasil houve a política de inclusão social que nós temos agora. Só para você ter ideia. Quer que eu desligue? Chega. Havia 7 anos nesse país Vou ver até o final. Nesse país? que não tinha reajuste da refeição escolar. Olha, Da comida que as merenda. crianças recebiam Olha o teu na vice. escola. Olha o São teu vice com as 40 milhões merendas. de refeições. Há 7 anos não tinha reajuste. Há 7 anos não tinha reajuste do salário mínimo. Ai! Ai! Há Ai, 7 ai, ai. anos, as bolsas de estudo nas nossas universidades não tinha reajuste. Então o dinheiro não circulava nesse país. Agora. Só para você ter ideia, ontem a notícia de que, Agora. nesses últimos 2 anos, os mais pobres tiveram um crescimento na renda de 10,7%. E os mais ricos decresceram um pouquinho, 7,6%. Então, onde é que saiu isso É aí? isso que vai fazer mais turista brasileiro ir para o Chile. É isso que faz mais turista chileno vir para o Brasil. É isso que faz mais gente querer comprar passagem de avião. É isso que faz mais gente querer viajar de ônibus. É isso que faz mais gente querer viajar de navio. Ou seja, porque na hora que o dinheiro começa a circular, as pessoas vão em frente, as coisas se resolvem. Ô, Boric, eu tinha um programa chamado Minha Casa Minha Vida. Ai, ai. O que Esses veio? dias eu contei uma história, Mário, que era o seguinte. Em Aquela 1974, casa que de mentira? o Brasil teve uma campanha política em que o partido da oposição, que tinha sido quase destruído nos anos 70, elegeu muita gente em 1974. E a campanha Quanto falta isso aqui? era a campanha que dizia assim: o Brasil nasceu para todos, mas também nasceu para mim. E tinha uma propaganda de construção de habitação popular. Você sabe qual era o déficit habitacional no Brasil? Isso é aquilo que eu digo, é a doença que ele tem. Viralizou, virou meme ele numa casa de mentira. Virou meme, né? Todo mundo viu isso. Ele posando numa casa de mentira, como se estivesse entregando uma casa de mentira. Então ele se vê na obrigação, aí ele tem que ir para cima. Em vez desse assunto ele fica. Não, ele vai de novo, vai em cima, para todo mundo lembrar isso dele, que ele é burro, porque ele é burro. Cara, eu queria terminar agora, mas não consigo, vai ficar grande isso Em aqui. 1974, vocês sabem qual era o déficit habitacional? Dito nessa campanha eleitoral, o déficit habitacional era de 7 milhões de casas. Coisa horrível. Você sabe qual é o déficit hoje, em 2025? É a mesma coisa, 7 milhões de casas. porque tu já falou 1 milhão de vezes isso. Não tem Ou graça seja, nenhuma. praticamente 50 anos depois, o déficit é o mesmo. Não tem graça, sabe? Apesar de, no meu governo, nós temos feito 8 milhões de casas no governo da Dilma. 8 milhões de casas. Chega, não aguento mais. Sério, não aguento. Hoje não aguento mais. Puta que pariu. Não, termina aí. Tá mais que bom, né? Chega. Também, ninguém é de ferro também. Tá bom, chega.